Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Então, hoje nós teremos a nossa quarta aula da perseverança, desde a nossa retomada. E a ideia é sempre aprofundar, algum ponto que nos ajude a crescer espiritualmente, a caminhar em direção à vida eterna no céu. Então, eu gosto sempre de retomar as demais aulas, não sei se vocês estiveram em todas ou faltaram em alguma, todas elas estão no YouTube, e tem sido até interessante que os alunos da catequese ordinária, alguns deles já têm até ouvido os áudios das aulas da perseverança, às vezes desavisados, mas é algo que nunca se perde, Então, a primeira aula, vamos ver se eu vou lembrar, A primeira aula a gente falou da direção espiritual e do plano de vida espiritual. Na segunda aula a gente falou da confissão frequente e do exame de consciência.
Na terceira aula falamos da missa diária ou da missa frequente e o terço diário, né? Ou o terço frequente. E na última aula, que foi a quarta, a gente falou das sagradas devoções, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus nas primeiras sextas-feiras e ao Imaculado Coração de Maria nos primeiros sábados. Então, como eu falei, já tivemos um fruto concreto desta última aula. O Norberto e a Luísa tiveram a bondade de imprimir, né, um número considerável aqui do material. Então, caso vocês queiram, inclusive, levar para entes queridos, fiquem à vontade, tá? A gente deve distribuir, eu vou falar com a Mirella ainda. Provavelmente vocês já deram uma parte para a Mirella, depois a gente conversa melhor, mas a gente vai ver a melhor forma de distribuir, que não seja uma distribuição a esmo, né? Eu conversei com o Norberto sobre isso e é melhor dar para pessoas, vou falar o evangelho, não me levem a mal, mas nós não podemos dar pérolas aos porcos, né? E o que significa isso? Não é chamar ninguém de porco, mas não adianta dar isto para uma pessoa que ainda não está preparada para assumir esse compromisso, né? O porco, no caso, é isso. Que no futuro ela esteja, né? É isso que a gente reza pelas pessoas, para que no futuro elas estejam preparadas, né? Mas nesse momento o ideal é dar para alguém que tem essa vontade no coração, ou pelo menos vocês julgam que estará aberto para fazer esse propósito, né? É claro que a gente pode se surpreender, seja positivo ou negativamente, mas distribuir com alguma, não certeza, né, mas alguma probabilidade de que aquela pessoa vai fazer bom uso disso. E hoje a gente vai falar, nós estamos no mês de julho, né? Então é o mês consagrado a Nossa Senhora do Carmo, né? Nossa Senhora do Carmo é celebrada no dia 16 de julho. Então eu decidi falar, eu até botei lá no WhatsApp que a gente ia falar também sobre a visita ao Santíssimo Sacramento, mas não vamos não. Às vezes eu quero abraçar o mundo com as pernas, né, como se diz. Então hoje a gente vai falar sobre o escapulário, né? O escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Eu trouxe um, inclusive, que no fim da aula, como só um, eu não vou fazer sorteio, não vou doar, porque senão eu vou privilegiar um de vocês. Esse aqui eu vou colocar porque o que eu estou usando agora, ele está muito simplesinho, né? A gente vai falar, ele também é de pano, mas ele é menorzinho. Eu vou substituí-lo, mas esse aqui, quem quiser, eu posso até comprar para vocês, porque eu estou sempre no centro do Rio, né? No centro da cidade, a Antiga Sé, né? Aquela igreja que fica ali na 1º de março, em frente à Praça 15, ela é Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Então, ali vende escapulário. Nos Carmelos também vende em muitos lugares, né? Na nossa paróquia eu não sei se vende, sinceramente, mas nos Carmelos, por exemplo, o Carmelo de Jacarepaguá, fica ali perto da subida da Grajaú Jacarepaguá, tem o Carmelo de Santa Teresa. Então, os Carmelos é certo de vender, e a ideia aqui é que nós saiamos da aula de hoje, e eu incluído, né? Eu só recebi o escapulário no ano passado, foi até numa época que eu achava que eu estava com Covid, eu pedi até para o padre me visitar, me confessar e pedi para ele impor o escapulário sobre mim. E foi muito bom. Mas eu mesmo, digamos, desperdicei essa graça durante muitos anos. E digo a vocês que, com um pouco mais de um ano, talvez, de integrante da ordem, a gente vai entender isso daqui a pouco, da ordem de Nossa Senhora do Carmo, né? Cada pessoa que recebe o escapulário, de alguma forma, entra para a ordem dos carmelitas. A gente vai falar disso daqui a pouco. Não é que você faz parte da ordem terceira, né? Isso aí já é uma outra questão. Toda ordem religiosa tem a parte dos leigos, né? As ordens mais tradicionais, pelo menos. Então, tem a ordem masculina, que é a ordem primeira, a ordem feminina, que é a ordem segunda, e a ordem terceira é habitualmente própria para os leigos. Inclusive aqui, no caso da ordem dos agostinianos recolhetos, aqui na paróquia a gente tem a fraternidade secular, se eu não me engano. Se eu não me engano, a padroeira é Santa Madalena de Nagasaki, que é também a nossa padroeira da catequese.
mas eles têm a fraternidade secular aqui, que é uma ordem terceira, uma espécie de ordem terceira. Então é muito adequado, é muito tradicional que leigos se associem a ordens religiosas com as quais eles têm uma identidade, né? Que eles se identificam com a espiritualidade de uma determinada ordem. É muito bom isso. Só que o escapulário ele tem um detalhe. Não é que com o escapulário a gente entra na ordem terceira dos carmelitas. Não, claro que não. Aí é um outro compromisso muito maior. Mas quando a gente recebe o escapulário, de alguma forma a gente entra na ordem dos carmelitas. A gente faz parte e entenderemos o motivo disso, né? Então a ideia, qual é o fruto, né? O fruto espiritual para mim e para vocês, né? Para quem não usa o escapulário ainda, que faça o propósito de usar, que não é simplesmente comprar e colocar, né? Tem que pedir para um sacerdote abençoar o escapulário e que ele faça a imposição do escapulário em vocês, né? E esse é o primeiro passo. Mas a gente tem que entender qual é o sentido do escapulário. E para aqueles que já têm o escapulário, a aula de hoje servirá para que eles vivam melhor esta devoção, tá? E isso vale inclusive para mim. Eu tenho que viver melhor, certamente, mais atento a... E o escapulário, é interessante que o escapulário, enquanto eu preparava a aula, eu percebia que o escapulário ele tem muito a ver com a consagração à Nossa Senhora, a consagração a nosso Senhor Jesus Cristo através de Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele é um elemento que fortalece, dá ainda mais sentido a essa consagração. Eu não sei se vocês já se consagraram. Aqui na paróquia a gente tem um trabalho belíssimo nesse sentido, capitaneado pela Mirella e pelo Conde, né? Mas é aquela coisa, a gente se consagra, mas a gente tem que renovar a cada dia a nossa consagração e viver concretamente. Eu vou dar uma aula sobre a consagração em algum momento, não sei em qual mês, mas eu vou dar uma aula sobre ela. Então, o escapulário ele é um sacramental, tá? Eu não sei se vocês sabiam. Evidentemente, ele não é um sacramento, ele não está no rol dos 7 sacramentos, mas ele é um sacramental. E só para a gente recordar o que é um sacramental, isso é uma noção que a gente ensina lá na catequese ordinária, né? O que diz o catecismo da Igreja Católica? O sacramental é um sinal sagrado instituído pela Igreja para nos preparar para recebermos os frutos dos sacramentos e santificar as diferentes circunstâncias da vida. Então, isto é um sacramental. Em geral, né, os sacramentais são aqueles, para dar um conceito um pouco mais pragmático, o sacramental é todo aquele sinal sagrado da Igreja, instituído pela Igreja, que não é sacramento. Então, tudo que não está no rol dos 7 sacramentos, mas é um sinal sagrado instituído pela Igreja, é sacramental. Por exemplo, a água benta é um sacramental. Os exorcismos são sacramentais. As exéquias, por exemplo, né, os ritos fúnebres são sacramentais, as bênçãos em geral são sacramentais. O escapulário também é um sacramental. Vamos então nos aprofundar, né, no escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Então, o sentido hoje, quais são as perguntas, né, que nós buscaremos responder hoje? O que é o escapulário? Essa é a primeira pergunta, evidentemente. Qual é o seu significado espiritual? Então, a gente, na primeira parte da aula, além de responder o que é o escapulário, a gente vai falar de forma mais profunda do significado espiritual dele. O escapulário não pode virar um amuleto mágico, não pode virar uma superstição. Certamente vocês conhecem muitas pessoas que usam escapulário que nem católicas são e nem sabem, talvez, que o nome seja escapulário. A pessoa vai lá numa loja, né, de joia ou de bijuteria, depende da condição financeira da pessoa, ela vai lá e compra um escapulário de metal, que já não é correto você começar a usar o escapulário pelo escapulário de metal. Eu já dou para vocês uma lição prática. O primeiro escapulário tem que ser de pano, tá? Depois, se houver algum inconveniente no uso do de pano, que é esse aqui, eu posso trocá-lo por uma medalha, que seria o escapulário, aquele de metal, de prata, de ouro ou de outro metal menos nobre. Mas o fato é que eu não posso
pedir ao sacerdote para abençoar e impor o escapulário com o escapulário de metal. Ele tem que ser de pano. E eu explicarei o motivo. E por fim, a segunda parte da aula, a gente vai falar de um sentido mais prático, como é que o escapulário deve ser utilizado. Vejam que a igreja, ela nos abençoa de muitas formas, né? A gente falou das sagradas devoções na última aula, né? E a gente viu que graça que é viver as primeiras sextas-feiras e os primeiros sábados, de fato, se aprofundar nessas devoções. E hoje a gente vai entender que o escapulário também é uma grande graça que Deus nos dá. É uma grande graça, e eu peço que vocês fiquem muito atentos para esses dois pontos desta graça do escapulário, que é a proteção de Nossa Senhora, esse é o primeiro ponto, mas, por outro lado, importantíssimo, não apenas a proteção de Nossa Senhora, a imitação das virtudes de Nossa Senhora. Imitação das virtudes de Nossa Senhora. Em síntese, são essas as duas vertentes da devoção do escapulário da Ordem de Nossa Senhora do Carmo, ou escapulário de Nossa Senhora do Carmo, né? Carmo vem de Carmelo, né? Em espanhol, aquele nome Carmen, né? Que às vezes a gente tem pessoas conhecidas que se chamam Carmen, vem disso. Se uma pessoa que é chamada de Carmen, isso ou deveria ser uma homenagem a Nossa Senhora do Carmo, mas tudo isso é uma referência à padroeira, né? Essa invocação própria de Nossa Senhora, que é a padroeira da Ordem dos Carmelitas, né? Então, Carmo vem justamente de Carmelo, Nossa Senhora do Carmelo, né? Uma ordem maravilhosa que Deus deu muitos grandes santos para a igreja, como, por exemplo, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus. E hoje a gente vai conhecer um santo da Ordem do Carmo que não é tão conhecido, que é São Simão Stock. Foi através de São Simão Stock que Nossa Senhora difundiu o escapulário pelo mundo, né? São Simão Stock foi aquele santo que recebeu das mãos de Nossa Senhora o escapulário. Então vamos lá. Sacramental, como eu falei, da Ordem de Nossa Senhora do Carmo, e de fato, qual é o objetivo do escapulário quando fala dessa imitação das virtudes, né? Honrar e imitar Nossa Senhora. Então, essa inclusive é uma característica não apenas do escapulário, muito mais do que isso. Essa é uma característica da Ordem do Carmo, da Ordem dos Carmelitas. A Ordem dos Carmelitas, ela é uma ordem mariana por excelência. É uma ordem mariana por excelência, uma ordem que está diretamente ligada à Nossa Senhora. Os carmelitas, de alguma forma, eles se inspiram em Nossa Senhora para honrá-la e imitá-la em uma vida de silêncio e oração. Isso vale, claro, tanto para a vertente, a ordem primeira, né, a vertente dos homens, como para as mulheres. É interessante que a Ordem dos Carmelitas a gente acaba por conhecer mais a parte feminina, né? Por conta das Carmelitas descalças, por conta de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, que são santas de alguma forma populares, mas é importante dizer que ela tem também uma vertente masculina. Mas é uma ordem mariana, inspirada na vida de Nossa Senhora, na vida de silêncio e oração de Nossa Senhora. Os carmelitas desejam honrá-la e imitá-la. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque, de alguma forma, aquelas pessoas que recebem o escapulário se tornam carmelitas e também entram nessa espiritualidade de imitação das virtudes de Nossa Senhora, para mais honrá-la. Por isso que eu falei que tem tudo a ver com a consagração à Nossa Senhora proposta por São Luís Maria Grignon de Montfort. Com certeza o escapulário enriquece muito essa consagração e é algo que a gente de fato deveria adotar. Eu não tenho o menor receio de dizer que, a exemplo do que eu falei das sagradas devoções na última aula, todo fiel católico deveria ter o escapulário. Não é algo que deveríamos colocar no opcional, de forma nenhuma. É uma graça que Nossa Senhora deu à Igreja e, através dessa graça, ela deu promessas concretas, especialmente a salvação das nossas almas. Então, por que desperdiçar essa graça? Por que não
ter o escapulário? Por que não usar o escapulário? Não apenas como um amuleto, como eu falava, mas de fato como algo espiritual, algo que me faz crescer espiritualmente. E se a gente olha a origem da ordem dos carmelitas, ela é muito antiga, tá? O Monte Carmelo, que é o monte que dá origem à ordem dos carmelitas, a gente vai ler uma passagem no fim da aula. O Monte Carmelo, ele remonta à história do profeta Elias. Tem um determinado momento, eu não sei se vocês conhecem essa passagem, é uma passagem que amedronta os mais sensíveis, é aquele momento em que Elias desafia os profetas de Baal a invocarem Baal sobre uma determinada oferenda, um determinado sacrifício, e Elias mostra quem é o Deus verdadeiro ali. Aquele acontecimento histórico se deu no Monte Carmelo. Então, Elias é padroeiro da Ordem do Carmo. Se vocês forem, por exemplo, no Carmelo aqui de Jacarepaguá, vocês verão que tem lá uma imagem de Elias, Santo Elias, que inclusive foi celebrado essa semana. Não sei se vocês sabem que o dia de Santo Elias é o dia 20 de julho. Então vejam que estamos numa semana muito apropriada para falar do escapulário, porque celebramos Nossa Senhora do Carmo no último dia 16 e Santo Elias agora no dia 20, na última terça-feira. Então, Santo Elias, por conta disso, dessa intimidade, desta presença de Elias no Monte Carmelo, ele é padroeiro da Ordem do Carmo. E a Ordem Carmelita, há quem diga, né? Claro que isso é uma tradição, não está tão historicamente comprovado, mas sim a tradição ensina que desde a era apostólica havia, ou melhor, desde nosso Senhor Jesus Cristo, melhor dizendo, havia judeus que habitavam o Monte Carmelo e os seus arredores. O padre Paulo Ricardo até falou isso recentemente numa homilia, se eu não me engano foi a homilia do dia de Nossa Senhora do Carmo, que o padre Paulo fala que o Monte Carmelo, ele é um monte muito verdejante, ele é um monte florido, diferentemente, eu não sei se vocês mandam as homilias que eu mando no grupo todo dia, eu sei que eu estou meio indisciplinado no horário, mas é que não está fácil. Não está fácil parar para mandar, porque eu vou à missa de manhã, depois tenho que levar a filha na escola, mas em algum momento eu paro e mando, às vezes eu passo do ponto, mas também está todo dia lá no YouTube do Padre Paulo, né? Não deixem de ouvir. Eu falo isso para os alunos da catequese ordinária, falo para vocês. A homilia diária do Padre Paulo muda a vida das pessoas. Mudou a minha, certamente mudou de vocês, de alguns de vocês ou de todos, e muda de qualquer pessoa que se dedique a ouvir aqueles de 5 a 10 minutos por dia. E o que o Padre Paulo falava na homilia da última sexta-feira? Que o Monte Carmelo ele é um monte um pouco raro naquela terra árida, né, que é a Terra Santa, que é a terra de Israel, né, e também ali da Palestina, que é uma terra muito desértica, marcada por desertos, marcada por secura. E o Monte Carmelo ele é verdejante, ele é florido. E a tradição ensina que desde nosso Senhor Jesus Cristo havia judeus que tinham uma vida de recolhimento, de silêncio, de oração, como se fosse uma prefiguração da vida religiosa, dessa vida monástica, né, que nós temos, que, claro, surge com a Santa Igreja Católica. Mas ali era uma prefiguração e a tradição diz que essas pessoas se converteram à fé católica. Essas pessoas tomaram conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e se converteram, o reconheceram como Messias, como Salvador e se converteram a nosso Senhor Jesus Cristo, se converteram à Santa Igreja Católica e ali, de alguma forma, foi o início da Ordem Carmelita. É claro que um início muito ainda embrionário, mas de alguma forma a Ordem Carmelita remonta a esse grupo, segundo a tradição. O fato é que é uma ordem muito antiga, das mais antigas da Igreja, e de fato ela é uma ordem que tem esta característica, né, de ser de clausura. Ela não é somente monástica, mas ela é uma ordem que tradicionalmente é de eremitas, né, de pessoas que vivem enclausuradas. Então ela tem essa origem lá no Monte Carmelo, com os eremitas do Monte Carmelo, na Terra Santa. Em algum momento da história, quando os muçulmanos invadem a Terra Santa, isso ainda no primeiro milênio, né, quando surge, né, essa religião, né, essa falsa religião do islamismo,
os mouros, né, invadem a Terra Santa, e o que acontece é que os carmelitas precisam migrar para a Europa. E é assim que os carmelitas chegam à Europa, nesse momento histórico em que os muçulmanos surgem e tomam conta da Terra Santa. E, inclusive, isso vai desembocar depois, né, futuramente, alguns séculos depois, nas Cruzadas. As Cruzadas foram esse esforço da Santa Igreja Católica para recuperar a Terra Santa dos muçulmanos, que tinham invadido a Terra Santa ainda no final do primeiro milênio. Tá? Então, é só para que vocês entendam como é que os carmelitas chegaram na Europa, né? Como é que eles chegaram, e foi muito difícil para eles essa época em que eles tiveram que ir para a Europa, porque a Europa vivia um momento muito delicado, de muita fome, de muita pobreza, e eles não foram vistos com bons olhos, digamos assim. Os carmelitas passaram por uma série de dificuldades, claro, é uma ordem mendicante também, que tem o seu caráter de mendicante, porque eles são, a vida deles é silêncio, oração e penitência. Não é exagero dizer que o mundo é sustentado também pela oração dos carmelitas. Se um dia vocês forem a um Carmelo, né, tão bonito, o de Santa Teresa é belíssimo, e as irmãs lá vivem a regra de forma muito tradicional, né? Observam a regra de fato, e é muito bonito, e chama a atenção que fica ali do lado da Lapa, né? Um choque, né? É um choque daquele bairro tão pecaminoso, digamos assim, né? Que tem prostituição, embriaguez, droga, e você chega ali, você sobe. O próprio bairro de Santa Teresa deixa muito a desejar hoje nos seus habitantes, não precisa entrar em detalhes, mas deixa muito a desejar em espiritualidade. Hoje é um bairro muito próprio daquele pessoal que... deixa para lá, não vou falar não. Mas o fato é que lá tem o Carmelo, e aí você chega no Carmelo, você vê que ele é até um pouco agressivo, assim, porque ele é bem grande, né? E as janelas têm metais assim que parecem lanças mesmo para fora. É justamente para mostrar que elas entraram ali e não vão sair mais. Elas entraram ali e romperam com o mundo. E é tão bonito que elas morrem no Carmelo, e elas nem depois de mortas saem de lá. Elas são enterradas lá dentro. Isso acontece, inclusive, no Mosteiro dos Beneditinos, no Mosteiro de São Bento. Então, é tão bonito isso. Elas, de fato, rompem e vivem ali em clausura. E quando a gente vai à missa, é legal, porque a gente fica ali na igreja, né? E elas ficam dentro, tem as grades, e as grades também são bem assim, pontudas para fora, porque elas ficam ali nas grades. E o padre distribui a comunhão, na hora que elas recebem a comunhão, é que a gente vê um pouquinho assim. É tão bonito pensar que nós estamos de pé porque elas estão de joelhos lá dentro, né? A gente não mensura a importância que é para a igreja esses homens e mulheres que dedicam a vida inteira deles à oração e à penitência. A gente não consegue mensurar isto. A gente não consegue avaliar com os nossos olhos, os nossos pobres olhos. Mas por que falo tudo isso? Porque o escapulário, como eu dizia, é entrar na ordem do Carmo. O escapulário é tomar parte, de alguma forma, mesmo na nossa vida de fiéis leigos, mesmo na nossa vida cotidiana, a gente, de alguma forma, se consagrar a Nossa Senhora como eles fazem e se esforçar para viver como Nossa Senhora viveu. E o detalhe que me ocorre dizer para vocês agora é que Nossa Senhora era casada, como nós somos. Nossa Senhora tinha uma vida ordinária, como nós temos. Nossa Senhora era esposa, mãe, dona de casa. Então ela tinha uma casa, tinha que cuidar da sua casa, e é tão bonito isso, né? Vejam que interessante. A ordem carmelita se inspira nesta mulher, que era esposa, mãe e dona de casa, na sua espiritualidade, na sua vida de silêncio e oração. E nós podemos, de alguma forma agora, tomar o caminho inverso, né? Nós que temos uma vida muito parecida com a vida de Nossa Senhora, no sentido de uma vida ordinária, uma vida de casa, de família, pais, esposos, trabalhadores, ou mães e esposas trabalhadoras,
e a gente agora se inspira em Nossa Senhora e também nos carmelitas. Então veja que a igreja é muito rica e essa espiritualidade é para todos e também para nós. Então, a exemplo de Nossa Senhora, os carmelitas buscam a intimidade com Deus através do silêncio e da oração. E nesse momento que eu falava das dificuldades dos carmelitas na Europa, eles estavam com um risco concreto de extinção. Saibam que essa realidade da extinção das ordens religiosas, ela não é incomum, acontece mesmo. Eventualmente, ordens religiosas deixam de existir, então era um risco concreto. São Simão Stock, então, naquele momento, Frei São Simão Stock, ele era o superior geral da Ordem do Carmo naquela época, no dia 16 de julho de 1251. Por isso é que até hoje celebramos Nossa Senhora do Carmo no dia 16 de julho. Nossa Senhora aparece para São Simão Stock e entrega o escapulário para ele. E o que ela dirá para São Simão Stock naquele momento? Abre aspas aqui para Nossa Senhora. O escapulário será para ti um privilégio, e quem morrer piedosamente revestido com ele será preservado do fim eterno. Então, mais uma vez, é uma promessa de salvação eterna para aqueles que utilizarem o escapulário, é uma promessa de Nossa Senhora. Mas vejam que é morrer piedosamente, entendam que não é só morrer, é viver piedosamente, é usar piedosamente o escapulário. O que as pessoas hoje aí fora fazem? Elas compram o escapulário e colocam. Então, basta eu estar com o escapulário que eu tenho a salvação eterna garantida. É evidente que isso é um erro, isso é uma distorção, isso é uma superstição. Não se trata de um objeto mágico, não se trata de um amuleto. É um objeto de devoção, que eu devo não somente colocá-lo, ele não deve ser somente imposto sobre mim. O termo correto é esse mesmo, imposição do escapulário, receber a imposição do escapulário. E é tão bonito. O meu irmão, por exemplo, eu estou atrasado nesse ponto, que eu estou aí com 3 filhos, a minha terceira filha nasceu agora, e eu não impus o escapulário em nenhum deles. O meu irmão, no batismo da minha sobrinha, que é minha filhada também, Maria Tereza, né, o nome dela, bem propício, né? Ela foi inclusive batizada na igreja de Santa Terezinha, aquela igreja belíssima ali na Tijuca, na Marise Barros. O escapulário foi imposto a ela logo depois do batismo. Então, na mesma celebração, o sacerdote impôs o escapulário na minha sobrinha. Então, é algo que eu proponho, da mesma forma que a última aula eu falo para vocês, é algo que eu estou propondo não só para vocês, para as famílias de vocês, para os esposos, para as esposas, para os filhos. É fundamental que todos nós peçamos a graça da imposição do escapulário. E é bonito, né? Que, como eu dizia, nós temos que viver de acordo com o escapulário. E viver de acordo com o escapulário é concretamente imitar as virtudes de Nossa Senhora. É esse o ponto. É imitar as virtudes de Nossa... Ou melhor, se esforçar, evidentemente, para imitar, com a graça de Deus, as virtudes de Nossa Senhora. Então, a promessa é essa, morrer piedosamente. E morrer piedosamente significa viver piedosamente. Não é só colocar, é um compromisso de amor com Nossa Senhora. E é bonito que, no caso da Ordem Carmelita, o escapulário ele passou a ser parte integrante do hábito deles. O escapulário ele é parte integrante do hábito dos carmelitas. E saibam, o nosso escapulário ele é só uma versão reduzida do escapulário original, porque o escapulário originalmente ele é um avental, é uma espécie de avental. Inclusive a palavra, a gente vai ver daqui a pouco, escapulário vem da palavra escápula, que é espádua, que são ombros. É essa a origem, porque no hábito carmelita eles usam, né? E vem aqui, esta imagem de Nossa Senhora do Carmo vem na frente e atrás, né, é a imagem do Sagrado Coração de Jesus, mas isso aqui é claro que é mais recente, né, é evidente, o Sagrado Coração de Jesus surge muito depois, só que aqui no nosso caso é uma versão muito reduzida. No caso deles é um avental mesmo, que vem com a imagem e eles colocam por baixo do hábito, então faz parte do hábito carmelita, o escapulário, ele passa a integrar o hábito. Vejam que Nossa Senhora no início, ela entrega o escapulário para os carmelitas, para restaurar a ordem dos carmelitas, isso no século XIII,
1251. E é tão bonito que depois a igreja vai universalizar essa graça, que no início era só para eles. E vejam que é interessante que Santa Teresa de Ávila ela só foi reformar o Carmelo no século XVI. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas naquele período tão difícil que foi o tempo da Revolução Protestante, Deus suscitou muitas ordens religiosas para combater a Revolução Protestante, essa heresia que se deflagrava por toda a Europa. Uma delas foi a Ordem Carmelita. Só que é interessante que os jesuítas foram convocados por Deus para combater os protestantes na pregação mesmo. Os jesuítas chegavam numa cidade assim, por exemplo, da Alemanha, que foi um país tomado, né? Lutero era alemão. Os jesuítas chegavam numa cidade e chamavam os protestantes para as praças, para desafiá-los na pregação mesmo. E pregavam, claro, venciam-nos de forma retumbante, convertiam a cidade inteira nesta base da pregação. Os carmelitas eram em outra frente. Eles lutavam contra a heresia protestante através da oração e da penitência. Tanto que Santa Teresa de Ávila, na sua obra Caminho de Perfeição, ela vai falar no início que ela luta pela igreja de dentro do Carmelo. E Santa Teresa reforma o Carmelo, porque naquela época o Carmelo ele era excessivamente aberto. Eu não sei se vocês já viram, tem um filme de Santa Teresa de Ávila que é espetacular. Na realidade não é um filme, né? É uma série. Eu não sei se vocês já notaram que é muito comum que as séries de santos se tornem filmes, né? São Pio de Pietrelcina é um caso, aquilo não é um filme, aquilo é uma série. Por isso é que é um filme muito longo, que eles acabam que juntam. Eu recomendo que vocês assistam essa vida de Santa Teresa de Ávila. É inclusive uma das melhores atrizes lá da Espanha que fez, que eu não vou saber dizer o nome, mas o fato é que no filme dela a gente vê bem claro isso. Quando ela entra no Carmelo, o Carmelo ele era aberto, as pessoas entravam para conversar com as monjas, e ela vai lá e reforma. E ela vai dizer que tem que ter no máximo 13, que de fato não pode entrar. Depois da reforma, era tão grave o acesso ao Carmelo que um padre, para entrar no Carmelo, ele tinha que ter autorização do Papa para entrar. Então, o Carmelo ele tem um capelão e só o padre é que pode entrar lá para dar assistência espiritual para elas. Então, Santa Teresa reforma o Carmelo nessa época. E aqui a gente está bem antes disso, a gente está 3 séculos antes, Nossa Senhora já socorre a Ordem do Carmo e dá o escapulário para eles. Então, eu coloquei aqui uma observação que eu já falei, mas eu aprofundo um pouco mais agora. Muito importante, viver e morrer piedosamente. Usar piedosamente o escapulário não é um amuleto de sorte. Então, o que é usar piedosamente? É ter um carinho especial por Nossa Senhora, uma vida exemplar, ou lutar para ter uma vida exemplar. O que significa isso concretamente? A gente tem falado muito disso nas aulas da perseverança. Vida sacramental, vida de oração, lutar para concretamente no cotidiano das nossas vidas viver os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja, observar os mandamentos. Quando eu falo aqui de vida sacramental, é especialmente a aula que a gente já teve. Comunhão frequente, missa frequente, confissão. Comunhão, confissão e vida espiritual, vida de oração. No mês que vem, por exemplo, que é o mês das vocações, a gente vai ter uma aula aqui, eu já anuncio, sobre os deveres de Estado. Os deveres de Estado, a gente vai aprofundar essa realidade dos deveres de Estado que a gente não fala muito na catequese ordinária, que são os deveres inerentes ao nosso estado de vida. Os deveres de Estado, eles estão assim um pouco mais, de forma mais profunda, eles esmiuçam um pouco mais os mandamentos, os 10 mandamentos. Todos nós somos chamados a observar os 10 mandamentos, eles são universais, mas os deveres de Estado são próprios ao estado de vida de cada pessoa e também às circunstâncias da vida de cada pessoa também. Então é muito interessante que a gente faça uma reflexão sobre essa observância. Então, viver piedosamente, usar piedosamente o escapulário envolve tudo isso. Não é só colocar e a minha salvação está garantida, não. É buscar concretamente este carinho espiritual por Nossa Senhora, este amor por Nossa Senhora que me leva a buscar imitar as suas virtudes concretamente, através da vida de oração, da vida sacramental, do cumprimento exemplar dos meus deveres,
10 mandamentos, os mandamentos da igreja, os meus deveres de Estado, e o Padre Paulo ainda fala, depois dos deveres de Estado, a vontade concreta de Deus para a minha vida, que se manifesta no cotidiano. E aí a gente tem que estar muito atento, né? Porque Deus fala ao nosso coração no dia a dia e nos pede, nos convida a agir de determinada forma. E a gente tem que estar atento, e só pela oração que a gente fica atento. Está escrito aqui também uma lição prática: quem utiliza o escapulário tem o costume de fazer alguma prática mariana diária, amor e gratidão à Virgem Santíssima. Então vejam, o escapulário ele é uma via de mão dupla. Nossa Senhora oferece àquele que usa o escapulário a sua proteção, e é proteção não só na hora da morte, tá, gente? Essa é a principal, claro, é a proteção da salvação eterna. Nossa Senhora garante para aqueles que usam bem o escapulário que eles não serão condenados ao inferno. Essa é a promessa. Sendo muito claro com vocês, a promessa é essa: quem usar piedosamente o escapulário não será condenado ao inferno, será salvo. Mas ela também promete uma proteção nesta vida. Então esta é a primeira via do escapulário, é o amor de Nossa Senhora por nós. É o amor de Nossa Senhora, o amor concreto de Nossa Senhora que se manifesta nessa proteção. E a outra via, a resposta, é essa imitação das virtudes de Nossa Senhora da nossa parte. Esse amor por ela, esse carinho, essa gratidão. Então é muito próprio daqueles que usam o escapulário ter esse amor profundo por Nossa Senhora. E daí vem essas práticas marianas diárias, que não precisa ser uma só, mas tem que ter alguma prática. Que práticas poderiam ser essas? Vocês já devem ter pensado em várias, mas está aqui, né? A récita do Santo Rosário, ou do Santo Terço, né? A gente já teve uma aula sobre isso. Rezar o Santo Terço diariamente. Para os mais corajosos, o Santo Rosário, né? Os 3 ou 4 mistérios do Santo Terço. Visita a Nossa Senhora, essa prática é bem interessante também, a visitar uma imagem de Nossa Senhora. Isso pode ser feito em casa, claro, mas é evidente mais meritório fazer isso numa igreja. Santo Afonso Maria de Ligório, no seu livro A Oração, dentre as práticas de piedade que ele coloca, ao lado da visita ao Santíssimo Sacramento, ele coloca a visita a Nossa Senhora. Então, como seria concretamente isso? Uma pessoa chega aqui na igreja e aí ela vai e visita o Santíssimo. A gente vai ter uma aula para aprofundar nisto, mas ela vai e visita Nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Depois ela visita também Nossa Senhora. No caso dessa igreja, da nossa amada igreja, da nossa matriz paroquial, muito apropriado a gente se dirigir à imagem de Nossa Senhora da Consolação, que é a nossa padroeira, e visitá-la, rezar 3 Ave-Marias, rezar o Ângelus, fazer uma breve oração diante da imagem. Então, isso é a visita a Nossa Senhora. Outra opção, pequenas mortificações, pequenas penitências que eu faço no meu dia, muitas vezes imperceptíveis às pessoas que convivem conosco. É bom que a gente tenha uma aula sobre essa questão da penitência, da mortificação, porque pairam muitas dúvidas sobre isso, né? A gente vive numa sociedade profundamente hedonista, né? E além de viver numa sociedade profundamente hedonista, a gente vive num mundo cheio de facilidades, né? Água quente, ar-condicionado. O mundo hoje é feito para a gente não ter desprazer, né? Não sofrer. Antigamente não tinha nada disso, e as pessoas viviam, né? Não só sobreviviam, viviam e viviam bem. Hoje a gente tem uma vida toda cercada de cuidados mesmo, né? A cadeira do trabalho é toda acolchoada e ortopédica. Então, não é que a gente vai rejeitar isso, mas a gente tem que se virar para abraçar a cruz no meio desse ambiente. E é claro que as penitências próprias, muitas vezes para o nosso tempo, são penitências pequenas, porque naquela época, tomar um banho gelado, imagina um homem da Idade Média, eu vou fazer penitência, eu vou tomar um banho gelado, isso não é penitência, você sempre toma banho gelado, não existe água quente. Então, no nosso caso, um banho gelado é uma baita de uma penitência, especialmente nessa semana que está muito frio, né? Eu ainda fui para Teresópolis, quarta-feira, estava um gelo lá, dá vontade de nem sair do carro, né? Você chegava no cliente e ficava feliz só pela temperatura. Mas assim, no nosso tempo,
As penitências mais leves já são bem meritórias. Isso é interessante da gente pensar. Então, tenham também esse hábito. As penitências que vocês fizerem, ofereçam para Nossa Senhora. Que seja também algo que vocês ofereçam para ela. Então, dentro das práticas marianas podem entrar também as penitências e as mortificações, os jejuns que vocês fazem. Aquelas pessoas que são consagradas a Nossa Senhora nem se fala. Quando a gente se consagra a Nossa Senhora, tudo é oferecido para ela. Eu não ofereço mais nada. No máximo eu sugiro, né? Eu opino. Nossa Senhora, a senhora é que decide, mas se puder ser em favor dessa pessoa aqui, eu agradeço, mas é ela que decide. Facilita muito a nossa vida. Então, outra prática diária mariana interessante é o Ângelus / Regina Coeli, né? No tempo pascal é o Regina Coeli, mas o Ângelus é uma prática diária mariana muito simples que a gente pode ter. Então vejam que é próprio daquele que utiliza o escapulário ter práticas marianas na sua vida. Rezar 3 Ave-Marias é outra prática bem tradicional da igreja. 3 Ave-Marias, por exemplo, pela pureza. Rezar antes de dormir 3 Ave-Marias e no momento em que acorda 3 Ave-Marias. Isso é muito tradicional. Então, outra prática mariana diária que a gente pode fazer. Então, depois dessa longa introdução, a gente chega propriamente à resposta à primeira pergunta. O que é o escapulário? Como eu dizia antes, o escapulário, na sua origem, porque entendam, escapulário não significa que é um objeto católico, tá, gente? É escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Porque a palavra escapulário pode designar qualquer peça de vestuário que seja essa que eu direi. Então, o escapulário, em geral, é a peça de vestuário muito comum na Idade Média. Era uma peça de vestuário comum naquele tempo. Então, era uma espécie de avental, tá? Então, era um avental, como eu falei, escapulário, já disse, escápula, espádua, ombros. Era uma peça, um avental que eu colocava. E, na época, era também um sinal de uma proteção, mas no caso uma proteção evidentemente material. Vejam como Deus ele é delicado, né? Nossa Senhora é delicada, porque ela se aproveita disso naquela época que essa peça de vestuário era comum e ela dá o escapulário de Nossa Senhora do Carmo para São Simão Stock. Então, esse avental que os carmelitas usam, nós somos chamados a usar esse pequeno escapulário aqui. Então, este aqui é simplesmente um escapulário reduzido, que é de pano porque o deles é de pano, e é marrom porque o hábito dos carmelitas é marrom. Tá? É só para que vocês saibam. Nós devemos pedir a imposição de um escapulário de pano e marrom porque o hábito dos carmelitas é assim. Se vocês pesquisarem na internet ou encontrarem um carmelita, eles vivem ou deveriam viver, né? Hoje a coisa está meio bagunçada em alguns carmelos, infelizmente, mas deveriam viver enclausurados. Se vocês forem num carmelo, vocês vão ver que o hábito é marrom. E por isso é que o escapulário que a gente usa é marrom também. Então, o escapulário, inspirado na peça de roupa, ele passa a ser um símbolo da proteção de Nossa Senhora, da nossa parte, sinal externo do desejo de nos revestirmos das virtudes de Nossa Senhora. Olha que bonito isso. Da parte de Nossa Senhora, o escapulário ele é um símbolo da proteção dela na hora da morte, em ordem à salvação eterna, e da proteção dela nesta vida. Da nossa parte, o escapulário, que é uma peça de roupa, olha que bonito isso, ele é um símbolo externo, é um sinal externo do nosso desejo de nos revestirmos das virtudes de Nossa Senhora. Por isso é que é uma vestimenta. Com aquela vestimenta, ou com essa vestimenta, no nosso caso tão simples, eu digo a Nossa Senhora, eu manifesto a ela o meu desejo de me revestir das suas virtudes, né? E é bonito, tem gente que usa, né? Eu ainda não tenho esse hábito, mas tem gente que usa o escapulário para fora da roupa. E aí eu não estou falando de religioso, não. O cara está lá com a roupa de trabalho dele, a camisa social, e você vê ele está com o escapulário, é bonito. Até para quem olha assim, você se depara e você tem ali, de fato,
um encontro com o próprio Deus. Você se recorda de Nossa Senhora ao ver alguém que traja o escapulário. Então, tenham isso em vista. Lembrem-se sempre dessa dinâmica que eu tenho falado com insistência para vocês. O escapulário é uma via de mão dupla. A proteção de Nossa Senhora e o nosso desejo de nos revestirmos das suas virtudes. E aqui a gente coloca algumas das virtudes de Nossa Senhora que a gente deve se inspirar para bem usar o escapulário. Lembrem-se sempre, não é só colocar, não é só carregar o escapulário, é viver piedosamente, é utilizar piedosamente do escapulário, imitando Nossa Senhora. Então vamos dar alguns exemplos aqui das virtudes de Nossa Senhora. Primeiro, Maria era uma alma de oração. Então, como nós dizíamos, é importantíssimo que a gente reze, que a gente tenha vida espiritual para viver piedosamente e para usar bem o escapulário. Então devemos, a exemplo de Nossa Senhora, devemos ser almas de oração. Em segundo lugar, Maria aceitava a vontade de Deus com amor. Então essa submissão à vontade de Deus também é um traço muito característico de Nossa Senhora. A gente vê isso na anunciação do anjo, a gente vê isso no momento em que ela aceita dar à luz a Nosso Senhor Jesus Cristo num estábulo. Como Nossa Senhora era resignada, ela vai para o Egito em meio às ameaças. A cruz, então, é o ápice dessa resignação, dessa submissão. Então, além de sermos almas de oração, nós devemos ser resignados à vontade de Deus, submissos à vontade de Deus com amor. Olha que interessante essa terceira virtude de Nossa Senhora. Ela tinha um espírito apostólico. Talvez a gente não identifique isso tanto com Nossa Senhora a uma primeira vista, né? Eu falei aqui dos jesuítas e dos carmelitas. Se eu perguntar para vocês qual destas duas ordens era mais apostólica, naturalmente nós responderíamos os jesuítas, mas os carmelitas são essencialmente apostólicos. Eles rezam pela edificação da igreja, eles rezam pela conversão e pela salvação das almas. E aqui então esse apostolado próprio de Nossa Senhora é um apostolado um pouco diferente, que não passa tanto pela pregação, não passa tanto pelo testemunho, mas passa pela mortificação, passa pela oblação, passa pela oração. E quantas vezes, diante de problemas concretos que a gente tem, a nossa primeira propensão é agir. A gente poucas vezes pensa, em primeiro lugar, em rezar por aquilo. Não é que a gente vai deixar de agir, é evidente, a gente tem que agir. Deus quer que nós tomemos atitudes concretas para fazer a sua vontade. Mas esse não é o primeiro passo. O primeiro passo é a oração. O primeiro passo é a penitência. A gente dizia isso na aula passada. Nossa Senhora deseja salvar o mundo através da oração e da penitência de 3 pastorinhos em Fátima. E vejam que o escapulário também indica isso. Isso é próprio da ordem carmelita. Isso é próprio da vida de Nossa Senhora. Nossa Senhora é o principal membro da igreja, de longe, né? Não há nenhum membro da igreja que seja superior, é evidente, com exceção da cabeça da igreja, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus que se fez homem. Mas com exceção de Nosso Senhor, o membro da igreja mais proeminente é Nossa Senhora. E qual é o apostolado que Nossa Senhora faz? Como é que Nossa Senhora edifica a igreja? Através da sua vida de silêncio e de oração. Que a gente possa se inspirar nisto também. Agir é fundamental, trabalhar é fundamental, mas primeiramente rezar. Por isso é que o lema da Ordem de São Bento é ora e labora, reza e trabalha, mas primeiro reza, sem deixar de trabalhar. É interessante que a Ordem Carmelita vive isso também. As carmelitas dentro dos Carmelos, elas trabalham, elas têm as suas hortas, e Santa Teresa insistia muito nisso. Tem até uma história de Santa Teresa de Ávila, né? Que ela chegou num determinado Carmelo e as irmãs falavam que tinham visões de Deus, que tinham êxtases de oração, e ela chegou lá na horta e a horta estava às traças, né? Mal cuidada, não dava nada.
E ela, na hora, concluiu que aqueles êxtases eram todos falsos e mandou que as irmãs abandonassem aqueles falsos êxtases, aqueles falsos arroubos espirituais e fossem lá cuidar da horta. Então, os carmelitas também têm esse senso do trabalho. Dentro do Carmelo, eles trabalham bastante, além, claro, de rezar. Em quarto lugar, virtude de Nossa Senhora, Maria praticava a caridade e era solícita para com todos. Aqui a gente pensa em especial na visitação de Nossa Senhora. Ela já grávida, uma gravidez delicada, né? A gravidez do Filho de Deus, e o início da gravidez, né? As mulheres sabem, né, que o início, e os homens também, o início de uma gravidez é muito delicado, né? É até recomendável, por exemplo, que a mulher não viaje de avião e uma série de outras coisas. Então, Nossa Senhora, no início da sua gravidez, ela vai cuidar da sua prima. Ela vai para uma região montanhosa. Vejam essa solicitude, essa caridade de se dar para o outro. Como a gente tem, quanta coisa a gente tem para imitar de Nossa Senhora concretamente. Então, aqui está a dinâmica do fiel que usa o escapulário. Imitar Nossa Senhora, ter uma proximidade muito grande com ela e pedir a Deus a graça de ter as virtudes de Nossa Senhora, de colocar estas virtudes em prática. Em quinto lugar, Maria vivia de fé e de esperança. Então, além de, claro, uma mulher que ama, uma mulher que tem fé e esperança, como não pensar de novo na Anunciação? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, aqui também é um sinal da fé de Nossa Senhora. Ela ouviu a vontade de Deus através da palavra do anjo e ela creu. Ela é uma mulher de fé. E por fim, muito bonita essa virtude também, Maria tinha um coração eclesial, ou seja, um coração voltado para a igreja. E a gente vai ler uma passagem aqui que mostra muito bem isso. Nossa Senhora, lá na era apostólica, ela se colocava em oração junto com os apóstolos. Os apóstolos tinham o hábito de se reunir em oração junto com Nossa Senhora. E é por isso que ela é chamada de Rainha dos Apóstolos. É por isso que em Pentecostes a igreja afirma que Nossa Senhora estava presente. A gente reza isso nos mistérios gloriosos. O Espírito Santo que foi derramado sobre Nossa Senhora e os apóstolos. Aqui na paróquia, por exemplo, tem o cenáculo mariano, né? O cenáculo mariano certamente se inspira nessa passagem bíblica, em que Nossa Senhora está no cenáculo com a igreja, com os apóstolos, que são aqueles homens que edificam a igreja, que são chamados a edificar a igreja. E assim devemos ser nós. A exemplo de Nossa Senhora, a gente também deve ter um coração eclesial, um coração que ama a igreja, que zela por ela, que defende a igreja. Isso é fundamental. E tudo isso inspirado em Nossa Senhora. E depois desse momento em que Nossa Senhora vai dar o escapulário à Ordem Carmelita e a São Simão Stock, o escapulário ele se espalha pelo mundo. Isso é muito interessante. Ele é aprovado pela igreja, a igreja reconhece o escapulário como uma devoção própria de Nossa Senhora e a igreja autoriza que os fiéis, os simples fiéis como nós, recebam o escapulário. Não foi de imediato, não foi no início. Depois de um tempo é que os fiéis passaram a utilizar o escapulário e no início só quem impunha o escapulário eram os carmelitas. Os carmelitas é que faziam a imposição do escapulário sobre os fiéis. Hoje não, é bom que vocês saibam, qualquer sacerdote pode impor o escapulário. Então, eu não sei se vocês já usam, mas quem aqui não usa o escapulário, se aceitar esse desafio, esse propósito, peça a um sacerdote, primeiro compre um escapulário como esse aqui, de pano, esse tem que ser o primeiro escapulário, tá? Peçam a um sacerdote para abençoar o escapulário e impor o escapulário sobre vocês. Tem um rito próprio que é um rito muito breve, tá? É inclusive muito comum na missa de Nossa Senhora do Carmo a imposição.
Lá na igreja, eu fui à missa na última sexta-feira, eu fui à missa lá no centro, na antiga Sé, e no fim da missa o sacerdote, ele impôs o escapulário sobre todos aqueles que estavam presentes. Mas isso pode ser feito individualmente em qualquer data do ano, tá? Basta que vocês peçam para um sacerdote e ele vai ter lá o rito próprio. Então, como eu falei aqui, o escapulário se espalha pelo mundo. Os carmelitas no início impunham, os escapulários aos devotos de Nossa Senhora, uma imposição que era feita nesse momento exclusivamente pelos carmelitas, e é bonito, aquilo que eu dizia, é o hábito carmelita em dimensões reduzidas. Se a gente pensar o avental, basta crescer aqui o pano, que vira um avental, e na frente vai ter aqui a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Então, Então, o deles, eu não saberia dizer o que vem atrás, mas provavelmente também uma imagem de Nossa Senhora ou algum outro símbolo da Ordem Carmelita. Mas hoje eu não saberia dizer se eles já têm o Sagrado Coração. Mas eu até creio que não. Mas no nosso caso é o Sagrado Coração de Jesus. Mas a próxima vez que eu for no Carmelo ou que eu estiver com alguém da Ordem Terceira, porque o pessoal da Ordem Terceira, eles usam um escapulário de dimensões reduzidas, mas ele é bem maior. Tem um escapulário que é um meio termo, digamos assim, ele não chega a ser um avental, mas ele é bem grande. Ele vem aqui embaixo e eles botam normalmente para assistir a Santa Missa. É um pouco semelhante às pessoas que fazem parte do apostolado da oração, não sei se vocês já viram, que eles têm aquela... eles colocam, me foge o nome agora, nossa, eu esqueci da palavra, o nome daquele objeto que os integrantes do apostolado da oração colocam, que é vermelho, do apostolado. Tem, por exemplo... tem uma, agora também esqueci, que é relacionada à Nossa Senhora, que é azul. Eu não sei se é a medalha, Isso, a Congregação Mariana, exatamente. O da Congregação Mariana é azul. Então, o que esses fiéis fazem? No momento da missa, eles vão lá e colocam a medalha do apostolado da oração da Congregação Mariana, e ela é vermelha, no caso do apostolado da oração, e no caso da Congregação Mariana é azul. No caso do escapulário de quem pertence à Ordem Terceira da Ordem dos Carmelitas, a Ordem Terceira do Carmo, ele é bem grande e eles costumam colocar na hora da missa. No momento da missa eles colocam e depois eles tiram, mas aquilo é como se fosse o hábito deles mesmo. Eles, como fiéis leigos, têm um hábito que é reduzido. No nosso caso é ainda mais reduzido, e no nosso caso vem Nossa Senhora na frente, então Nossa Senhora tem que ficar para frente, e Nosso Senhor atrás. Isso não é deixar Nosso Senhor para trás, é porque, de fato, lembre-se sempre, Maria passa na frente, Então a gente coloca Nossa Senhora na frente. Basta pensar na Ave Maria, Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então Nossa Senhora fica, de fato, na frente. E como eu tinha dito a vocês, além de ser uma dimensão reduzida, é de pano e marrom, porque é o hábito dos carmelitas. O hábito dos carmelitas é de pano e marrom e por isso o escapulário segue o mesmo padrão. E aí, aqui vem aquilo que eu já falei no início da aula. Quando a gente recebe o escapulário, as pessoas ficam espiritualmente unidas à família do Carmelo. Então, espiritualmente, nós entramos para a Ordem Carmelita. É evidente que é uma entrada espiritual, em um sentido espiritual. Não é fazer parte da Ordem Terceira, que, claro, envolve um outro discernimento e um outro chamado muito mais intenso. Mas, no nosso caso, quem tem o escapulário faz parte da Ordem do Carmo, espiritualmente. Isso é muito bonito. E aqui vem um empenho comum de levar uma vida semelhante à vida de Nossa Senhora. Então, o escapulário ele é aprovado pela Igreja como uma devoção mariana oficial. Então, de alguma forma, quando há essa aprovação, ele deixa de ser algo exclusivo da Ordem Carmelita e passa a ser algo da Igreja. Isso é muito bonito também. É algo que começa numa determinada ordem e se espalha depois pela Igreja inteira. Isso acontece com muita frequência na Igreja, tá, gente? Muitas, até em âmbitos litúrgicos, ritos litúrgicos, a gente pode pensar na própria Quaresma, a Quaresma que no início era vivida apenas por aqueles que se preparavam para o sacramento do batismo, e hoje a Quaresma é algo universal. Então, na Igreja, é muito comum que
algo que surja em um determinado grupo específico, quando a autoridade eclesiástica aprova e universaliza, evidentemente se torna algo da própria igreja. E além dessa promessa que foi feita a São Simão Stock, existe uma segunda promessa, mas essa não é comprovada historicamente, mas ela foi feita para o Papa João XXIII, São João XXIII, que foi um Papa, inclusive, do século XX. Há uma suposta, a tradição diz, né, mas uma tradição bem recente, que Nossa Senhora teria aparecido para o Papa João XXIII e concedido àqueles que usam o escapulário o chamado privilégio sabatino. Não sei se vocês já ouviram falar nesse privilégio sabatino. Esse aqui é bem interessante. O que é o privilégio sabatino? Nossa Senhora teria prometido ao Papa João XXIII que quem usa o escapulário, ela, no sábado seguinte à morte da pessoa, ela iria até o purgatório pessoalmente para levar essa pessoa para o céu. Então, há aqueles que interpretam essa promessa de forma literal. E recentemente eu até ouvi uma pessoa, até foi o padre que celebrou a missa lá na Antiga Sé, ele falou desta promessa e ele claramente a interpretava de forma literal. Já esse texto aqui, até que eu utilizei como base para preparar a aula de hoje, que é até um texto muito bom que está lá no blog do site do Padre Paulo Ricardo, ele já interpreta num sentido mais espiritual. De qualquer forma, não seria nada mal que a gente fosse resgatado do purgatório no sábado seguinte à nossa morte, né? Se a gente morrer na sexta, vai ser um dia só. Mas a interpretação espiritual do blog do Padre Paulo faz muito sentido também, porque realmente no purgatório não tem o tempo cronológico que a gente tem aqui na Terra, né? A gente tem essa tentação de ficar contando o purgatório por minutos, segundos, horas, dias. Não é assim. Lá é outro tipo de tempo, mas a promessa concreta é essa: privilégio sabatino, porque Nossa Senhora teria prometido ao Papa João XXIII que no sábado subsequente à nossa morte, daqueles que usam o escapulário, e claro, usam piedosamente, não é só usam bem, ela iria pessoalmente ao purgatório para levar aquela alma para o céu. Então, mesmo que não seja uma promessa literal, mas espiritual, a gente não pode desperdiçar essa graça. Mas qual seria o sentido espiritual que está neste texto que eu li? O que seria, que já é ótimo, tá, gente? Não é nada mal. É claro que a gente quer que ela vá nos buscar lá no purgatório. Mas qual é o sentido espiritual? O sentido espiritual seria o seguinte, que Nossa Senhora promete para aqueles que usam o escapulário que ela do céu intercederá pessoalmente por nós para abreviar o nosso tempo de purgatório, que já é uma grande bênção, né? Imagina que honra, né? Nossa Senhora lá no céu rezando especialmente por nós para abreviar o nosso tempo de purgatório. Então isso já é uma grande graça. Então, nessa interpretação espiritual da promessa, o privilégio sabatino seria esse. Sábado é o dia de Nossa Senhora, é o dia próprio dela, né? Então aqui seria um sinal da sua materna intercessão em nosso favor para abreviar o nosso tempo de purgatório. Então vejam que, de fato, é uma promessa de proteção mesmo. Proteção nesta vida, na hora da morte e na próxima. Então a gente vai ser protegido por Nossa Senhora. Se a gente usar o escapulário e usá-lo bem, nós seremos protegidos por Nossa Senhora ainda mais intensamente nesta vida, na hora da morte e na próxima. Como desperdiçar essa graça? É tão simples e é tão belo, né? Como não usar o escapulário? E aí vem a pergunta, né? Eu não fiz de propósito, prometo, a pergunta agora é justamente essa. Agora a gente entra na parte mais prática da aula. Como usar o escapulário? Aí vocês podem se perguntar, mas eu posso tirar em algum momento ou não? De fato, o escapulário eu devo usar para sempre, constantemente, é o que está escrito, né? Constantemente, dia e noite. É claro, eu vou tomar banho, até para não danificar, de pano eu tiro, né? Evidentemente. Eu estou num lugar, vou dar um mergulho, eu tiro o escapulário, mas eu devo tirar o mínimo possível, tá, gente?
E não tem problema nenhum se quiser tomar banho com ele, até porque, interessante isso, se danificar, é só substituir. Não precisa pedir para o padre abençoar de novo e impor de novo, não precisa. Se quiser pedir só para o padre dar uma bênção no sentido de um objeto religioso, não tem problema, mas ele não tem que impor novamente o escapulário. A imposição é para sempre. Impôs o escapulário, está imposto. Você só vai substituir o objeto. Então, o primeiro tem que ser assim, tá? De pano, marrom, e os outros, se houver um inconveniente de usar o de pano, você pode, em algum momento, comprar um de metal, não tem problema, mas o primeiro tem que ser de pano. E você vai usar constantemente, dia e noite, e até ele acabar. Por isso é que, como eu falei, não tem nenhum problema se a pessoa quiser mergulhar, tomar banho, porque é só trocar depois. E aí é tão bonito aqui que o texto até vai dizer o que a gente tem que fazer quando ele acaba, né? Quando ele se deteriora, como se desfazer, né? Eu não sei se vocês já viram, né? Não se joga no lixo, evidentemente, objetos sagrados, isso é importante, tá? O que é bento a gente não joga no lixo, a gente não joga fora. Aqui foi o primeiro texto que eu vi, dicas práticas assim concretas, muito interessante. A primeira opção é queimar, tá? Tem que ser algo que consuma o objeto, porque é um objeto bento, eu não posso jogar no lixo. Então tem que ser algo que eu vou fazer que consuma aquele objeto, totalmente. Então qual é a primeira opção? Queimar. Se queimar não for possível, enterrar. Teve uma pessoa que, foi até interessante, esse ano numa aula de catequese, a pessoa, ao invés de enterrar, ela jogou uma imagem de Nossa Senhora na terra ali, do lado da descida ali. Aí as pessoas viram, até acharam que alguém tinha perdido. Só que o que aconteceu? A imagem estava um pouquinho danificada e a pessoa, ao invés de enterrar, ela jogou na terra. Então ela estava à mostra, ali não é isso. E por que enterrar? Porque se não for possível queimar, quando você enterra, a umidade da terra vai aos poucos consumindo a imagem até que ela acaba. Então a ideia é essa. Por isso é que até comparando, fazendo só uma comparação para que vocês entendam, eu não sei se vocês já repararam, e por isso até eu faço esse apelo, em tempos de comunhão na mão, fiquem muito atentos à mão de vocês depois que vocês comungam. Vocês já repararam o que o padre faz em cima do altar? Ele purifica a mão depois de tocar em Nosso Senhor. Por que ele purifica a mão? Porque pedaços pequeníssimos de Nosso Senhor ficam aqui. E é Deus que está aqui. É tão Deus quanto aquela hóstia grande que o padre pega para consagrar. Então a gente tem que ter cuidado. O que o padre faz? Ele bota na água e essa água não é jogada na pia, é jogada numa planta. Por isso é que dentro da Capela do Santíssimo tem uma planta e ela vai para a terra porque é algo vivo. Não se pode desperdiçar nada do corpo de Cristo. Então fica aqui, isso é só um parênteses, a recomendação prática para vocês. Comungou na mão, não coloquem a mão em outro lugar. Aí vocês vão ter que se virar, até lamber a mão para ver. Primeiro olhem se ficou algo, porque é muito comum ficar, e se ficar tem que botar dentro da boca, tá? Por isso é que eu fico igual um doido, né? Eu comungo na mão e fico com a mão assim, e às vezes estou com filho, eu tenho que ficar com o filho assim, pegando uma mão só. Quando depois eu comungo tudo, eu vou lá e boto a mão dentro da língua, porque pode ficar algo de Nosso Senhor aqui. Olhem para o altar na próxima missa que vocês vierem, que vocês vão ver que o padre, depois de comungar, e os ministros, eles molham as mãos. E a gente tem que se virar, porque a gente não tem essa estrutura aqui embaixo, né? Mas isso é uma outra questão. Um dia a gente fala do como comungar bem. E eu espero que esse tempo passe logo e a gente possa voltar. Eu estou angustiado com isso, quanto antes a gente possa voltar a comungar na boca. Sim. Isso é um grande drama que a gente vive hoje, mas isso é uma outra questão. Mas por que eu falei tudo isso? Objeto sagrado não se joga fora. Ou você queima, ou você enterra, mas é enterrar mesmo, né? Fazer... E só para encerrar a história, o que aconteceu com a imagem na terra? A gente levou para a sala de catequese, aí uma aluna pegou a imagem e restaurou, fez muito bem, não precisava jogar fora, ela só estava um pouquinho danificada. E a terceira opção, se para você é difícil queimar ou enterrar, a terceira opção é dar na igreja. Entrega para o Wilson, né? Entrega para o sacristão, está escrito exatamente isso. Entrega para o sacristão e fala, olha, eu não tenho estrutura na minha casa, eu moro em apartamento, até para enterrar está difícil. Você pode, aqui é um objeto bento, eu peço que você
dê o destino adequado e ele vai dar como um sacristão que se preze. Então é isso. O escapulário se deteriorou, é só substituir. E aí para o resto da vida, é muito bonito, você impõe o escapulário para sempre. E aí você só vai substituindo. E é claro, ficar atento, né? Se deteriorou, não demora a comprar outro, né? Como eu falei, é um uso constante, de dia e de noite. É muito bonito, isso é o sinal da proteção de Nossa Senhora. E é de fato um hábito, né? O que a gente vê nos religiosos, né? Os religiosos, eles usam os seus hábitos de dia e de noite. O escapulário, ele é um hábito. Ele é um hábito. Então a gente coloca o hábito e não tira mais. Não sei se vocês já viram o filme de São Pio, nessa parte é uma das partes mais emocionantes do filme, é o momento em que ele coloca o hábito franciscano, né, que ele era capuchinho, e ele vai tirando a roupa, né, na cerimônia, e eles vão colocando todos os itens, né, do hábito franciscano, e tem toda uma cerimônia, né? O escapulário é um pouco isso. A gente coloca um hábito que nos consagra a Nossa Senhora para o resto das nossas vidas. Então vejam que tem tudo a ver com a consagração à Nossa Senhora. Tem tudo a ver, inclusive, com a correiazinha, né, que a gente é chamado a usar quando a gente se consagra. A gente pode botar uma cadeiazinha, que é sinal da consagração. O escapulário também é sinal da nossa consagração. Então eu coloquei aqui, ó, como usar o escapulário constantemente, de dia e de noite. Primeiro, escapulário de pano. Então, o primeiro, necessariamente de pano. Se o uso ficar difícil, pode trocar por uma medalha. Na frente, Nossa Senhora do Carmo, atrás, o Sagrado Coração de Jesus. Então, na primeira vez, tem que ser um sacerdote, ele vai abençoar o escapulário e depois vai impor bênção e imposição. Com o desgaste advindo do tempo, basta que o escapulário seja trocado. Escapulário velho, 3 opções, como eu falei: queimar, enterrar ou entregar na igreja. E como se já não tivesse bom de boas notícias, né, tem mais uma, que são as indulgências. Aquele que usa o escapulário, ele tem como lucrar indulgências parciais e plenárias ao longo do ano. Olha que interessante. No caso da indulgência, o que é uma indulgência parcial? Só para lembrar o que vocês aprenderam lá na catequese ordinária, mas às vezes é tanta coisa, né? Faltou naquela aula ou não consolidou tão bem. O que é uma indulgência, né? A gente, quando morre, a gente tem a pena eterna pelos nossos pecados, que é o inferno. A confissão apaga a pena eterna. Se eu me confesso, eu não tenho a pena eterna, eu não sou condenado ao inferno, eu sou salvo. Se eu estou em estado de graça e morro em estado de graça, eu estou salvo. Só que a confissão, ela não apaga a pena temporal. A pena temporal é aquela pena que eu pago no purgatório. A pena temporal, que é consequência. Toda vez que eu peco, tem a pena eterna e tem também as penas temporais. É evidente, se o pecado é venial, ele tem apenas penas temporais. Desculpa a redundância. Então, a indulgência é a obra que a igreja ela elege uma determinada obra como uma obra indulgenciada. E essa obra faz com que as penas temporais sejam pagas, eventualmente até nesta vida. Então, se eu lucro uma indulgência em meu próprio favor, parcial, eu pago uma parte das minhas penas temporais. Se é uma indulgência plenária, eu pago todas as minhas indulgências, as minhas penas temporais, perdão. Por isso é que a gente deve, antes de pensar em nós mesmos, a gente deve pensar, e por isso é tão legal a consagração à Nossa Senhora, porque na consagração à Nossa Senhora eu confio todas as minhas indulgências a ela. Então, todas as minhas indulgências estarão para o resto da minha vida nas mãos dela. Eu posso até opinar: Nossa Senhora, eu me consagrei à Senhora. É a Senhora que decide, mas se puder, em meu favor, aí seria um pouco de egoísmo, mas se puder, no fulano de tal, se puder, mas se a gente estiver muito mal das pernas, a gente fala: em meu favor, não tem problema. Mas Nossa Senhora, a gente tem que, acima de tudo, confiar que ela vai fazer o melhor. Ela não vai nos desamparar. Então, o momento que tiver que ser a nosso favor, vai ser. O fato é que quando eu lucro uma indulgência plenária em favor de uma alma do purgatório, olha que bonito isso, ela vai direto para o céu. Aquela alma vai direto para o céu, porque a indulgência é plenária, pagou todas as penas temporais dela. Quando é parcial, pagou uma parte. Eu não sei quem falou isso
mas eu acho que foi algum santo que eu li recentemente, que quando a gente chegar no céu, tenhamos essa graça e confiemos em Deus, as almas do purgatório que foram beneficiadas pelas nossas orações, pelas nossas penitências, pelas nossas indulgências, elas virão nos receber, gratas, porque foi através das nossas orações que elas chegaram ao céu. Isso é muito bonito, né? Naquele caso, claro, não serão mais almas do purgatório, mas as almas que foram beneficiadas. Então, isso é uma indulgência. É uma obra que a igreja elege para pagar as penas temporais que são consequências dos nossos pecados. Então, no caso do escapulário, a indulgência parcial é o seguinte: o uso piedoso do escapulário, ele já leva a uma indulgência parcial. Então, só de utilizarmos piedosamente o escapulário, isso já lucra indulgências parciais. Então, aqui coloca-se até alguns exemplos: o pensamento, uma lembrança, o olhar, o toque, o beijo, né? Então, beijar o escapulário, tocar, olhar com devoção para ele, claro, tudo isso é para Nossa Senhora, né? Ou para Nosso Senhor Jesus Cristo. Na realidade, nós beijamos, tocamos, olhamos para Nossa Senhora e Nosso Senhor. Só isso já lucra indulgência para aquele que usa o escapulário. Então, basta usar piedosamente. E isso aumenta, isso é tão interessante que essas indulgências parciais, elas aumentam em quantidade conforme a gente usa mais e melhor o escapulário. Então, na proporção das disposições de piedade e fervor da pessoa, essas indulgências parciais serão cada vez mais frequentes. E olha que bonito isso. Se a gente é consagrado a Nossa Senhora, quanto de bem a gente pode fazer, às vezes sem nem notar, porque a gente começa a usar o escapulário e se esforça para usá-lo cada vez melhor. E todas essas indulgências serão colocadas nas mãos de Nossa Senhora. E aí chegamos à notícia que é melhor ainda, que é a indulgência plenária. Olha quantas oportunidades de lucrar a indulgência plenária para alguém que usa o escapulário. Olha que interessante. Aqui é a indulgência total, plenária. Pode ser lucrada, no dia em que se recebe o escapulário pela primeira vez. Eu recebi sem saber disso, né? O padre ou não sabia, ou o padre não sabia, ou ele esqueceu de me avisar, porque eu não lucrei, penso eu, se bem que eu até confessei no dia, mas eu acho que eu não fui à missa porque as igrejas estavam fechadas, então já não dava para lucrar. Ainda bem que ele não me falou, porque eu ia ficar com raiva, porque as igrejas estavam fechadas e não dava para ir à missa, não dava para comungar, porque de fato, eu vou colocar aqui qual é o requisito para lucrar uma indulgência plenária, porque eu tenho que comungar não espiritualmente, eu tenho que comungar sacramentalmente, é um dos requisitos. Mas, então, no dia que vocês, caso vocês ainda não tenham recebido o escapulário, no dia que vocês receberem, vocês podem lucrar uma indulgência plenária. Saibam disso, tá? Então, no dia em que recebe o escapulário pela primeira vez, é a primeira hipótese. Depois, festa de Nossa Senhora do Carmo. Nessa última, eu fui avisado de última hora por um rapaz lá do Centro Dom Bosco, mas eu fui e me esforcei para lucrar. Festas de Nossa Senhora do Carmo. Então, 16 de julho é dia de lucrar indulgência plenária para alguém que usa o escapulário. Mas não só isso. Festa de Santa Teresa de Ávila, 15 de outubro, dia de lucrar indulgência plenária. Festa de São João da Cruz, 14 de dezembro, dia de lucrar indulgência plenária. Festa de Santo Elias, foi essa semana, 20 de julho, essa eu não sabia, dia de lucrar indulgência plenária. Festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, 1º de outubro, dia de lucrar indulgência plenária. Festa de todos os santos carmelitas, isso é muito comum, não sei se vocês sabiam. Existe a festa de todos os santos da Igreja Universal, que é 1º de novembro, inclusive é dia santo de guarda. No Brasil, como não é feriado, é sempre no domingo subsequente, mas saibam que onde for feriado, se vocês estiverem em viagem, é dia santo de guarda, tem que ir à missa, é dia de todos os santos. Mas cada ordem religiosa tem o dia dos santos da ordem, né? A ordem agostiniana tem esse dia que eu não saberia dizer, vergonhosamente eu não sei dizer qual é, mas é dia de todos os santos agostinianos. No caso do dia de todos os santos carmelitas, é dia de lucrar a indulgência plenária, que é dia 14 de novembro, tá? A única coisa que a gente tem que verificar é se basta eu ir em qualquer igreja ou não, se eu teria que ir numa igreja dedicada ao Carmo, ao Carmelo, tá? Porque isso é importante. Por exemplo, esse dia de todos os santos carmelitas, ele não vai ser celebrado aqui na Paróquia Santo Agostinho. Ele vai ser celebrado num Carmelo,
numa igreja dedicada. Então isso aqui na prática a gente tem que estudar um pouquinho mais. Eu realmente não achei essa informação quando eu preparei a aula, se basta a gente ir numa igreja qualquer ou se a gente tem que ir numa igreja dos carmelitas. No dia de Nossa Senhora do Carmo, como eu estava na Antiga Sé, ficou mais fácil. Então eu consegui, graças a Deus, se Deus quiser, lucrar essa indulgência plenária, está nas mãos de Nossa Senhora. E a última data é o dia de São Simão Stock, que foi o santo que recebeu o escapulário, que é dia 16 de maio. Fica aí até como dever de casa para vocês. Eu vou esperar que na próxima aula um de vocês me diga se essas indulgências plenárias a gente pode lucrar em qualquer igreja ou se a gente precisa ir a uma igreja dos carmelitas. Aqui no Rio tem várias, tá? Tem o Carmelo de Jacarepaguá, tem o Carmelo de Santa Teresa, no bairro de Santa Teresa, tem a Antiga Sé, né? Nossa Senhora do Carmo, na Antiga Sé, tem essa igreja de Santa Terezinha, na Tijuca, na Marise Barros, que é dos carmelitas também, tá? Então aí teria algumas opções, mas fica como dever de casa, vamos ver quem vai conseguir responder. Quais são as exigências gerais para você lucrar uma indulgência plenária? Isso aí vocês têm que saber também, porque aqui é para toda e qualquer indulgência plenária. Qualquer obra indulgenciada, que seja indulgência plenária, requer esses requisitos. Vamos lá. Confissão. Então, a pessoa tem que se confessar, aqui normalmente é no espaço de 8 dias, tá, gente? Então, a confissão não precisa ser no dia em que você exerce a obra, que você pratica, né, aquela obra indulgenciada. Pode ser antes ou ser depois, mas tem que confessar em algum momento, tem que estar em estado de graça naquele dia. No dia tem que estar em estado de graça, mas também tem que se confessar ou antes ou depois. A comunhão eucarística, essa tem que ser no dia, tá, gente? No dia de lucrar a indulgência, você tem que comungar. Você tem que assistir à Santa Missa e comungar. E a oração pelo Santo Padre, o Papa. Em geral, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória pelo Santo Padre, o Papa. E aí você está apto para lucrar aquela indulgência. No caso nosso, né, será ter o escapulário, essa é a obra indulgenciada, e ir à Santa Missa na festa de um desses santos, ou no primeiro dia que a gente recebe o escapulário, eu vou à missa e eu consigo lucrar a indulgência plenária, tá? E aqui, uma outra observação necessária também para que a gente lucre a indulgência, propósito firme de querer observar os compromissos da associação do escapulário. Então, é aquilo que a gente tem falado aí desde o início da aula. Então, eu tenho que ter um firme propósito para imitar as virtudes de Nossa Senhora. Um firme propósito por me unir a ela e me unir às virtudes dela, ter um amor, uma gratidão profunda por Nossa Senhora. E aí, uma frase final, antes da gente ler a Sagrada Escritura, que ao usar o escapulário, enfim, você não só se sinta protegido pela Virgem Maria, mas, sobretudo, cresça na imitação das suas virtudes. Então, vejam que o escapulário é um caminho de santidade. Então, como a nossa igreja é rica, né? Como ela é bonita, como ela nos dá meios importantíssimos para a nossa salvação. E como eu falava no início, o escapulário ele não é uma opção. O escapulário ele não é uma característica deste grupo ou daquele. Há muitos e muitos anos, há muitos e muitos séculos, ele já foi universalizado na vida da igreja. Então, é um grande desperdício a gente não usar o escapulário. Então, vejam que as coisas, elas existem, mas muitas vezes não se fala delas, né? Nos próprios ambientes eclesiais. Então, o objetivo da perseverança é um pouco tirar essas coisas do armário também, né? Na última aula a gente falou das devoções das primeiras sextas-feiras, dos primeiros sábados. Aqui na paróquia, graças a Deus, ambas são vividas, mas muitas vezes a gente passa por elas e não vive, né? Então, no caso do escapulário, eu diria que ele está ainda um pouquinho mais no armário, porque ele virou um objeto, um amuleto. Ele virou uma superstição, que até pessoas que não têm fé, que estão fora da igreja, usam sem saber para quê. Então, não desperdicem essa graça, não deixem essa graça passar. Comprem o escapulário de pano. Se precisarem que eu compre para vocês, é só falar. Amanhã, inclusive, eu não sei se eu vou na Antiga Sé amanhã, mas eu vou próximo. Amanhã eu estarei no centro. Esse aqui custou R$15. E peçam para um sacerdote abençoar.
peçam para um sacerdote impor o escapulário sobre vocês. No batizado da minha próxima filha, da minha filha mais nova, eu vou aproveitar, ou no batizado nos dias próximos, para impor o escapulário nela, nos meus outros 2 filhos, e a minha esposa já disse que vai querer também. Então, eu já estou com a missão aí de comprar mais 4 escapulários, além desse aqui, que a gente vai fazer a imposição neles. Aí, graças a Deus, a família vai ficar toda com o escapulário. Então, que vocês também tenham esse propósito. Não pode ser obrigado, é claro. Se o filho está mais velho, não adianta amarrar. O bebê é fácil que você coloca o escapulário nele e pronto, é igual o batismo, né? Mas, se for mais velho, vocês convençam a pessoa, né? Conversem, né? Normalmente, quando é criança, é mais dócil, adolescente só Jesus, né? Adulto ainda mais, mas com a graça de Deus os corações serão amolecidos e os familiares de vocês também aceitarão essa bênção que é o escapulário. Então vamos aqui às 3 passagens que eu selecionei da Sagrada Escritura, só para que vocês vejam então, historicamente, o Monte Carmelo, como eu falei, na vida do profeta Elias. Vamos lá. É uma passagem um pouco dura, um pouco sangrenta, né? A gente é muito sensível às vezes para essas passagens, mas é uma passagem belíssima da vida do profeta Elias. Vamos lá. É o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Vamos lá. Eu vou ler a partir do versículo 18, só para que vocês vejam a primeira referência aqui ao Monte Carmelo, né? Que está na origem da ordem carmelita, né? Não sou eu o perturbador de Israel, respondeu Elias, mas tu sim e a casa de teu pai, porque abandonastes os preceitos do Senhor e tu seguiste aos Baal. Convoca, pois, a montanha do Carmelo, junto de mim, todo o Israel com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Jezabel é a rainha, tá, gente? O nome do rei era Acabe. E ambos, infelizmente, não eram fiéis ao Deus verdadeiro. Ambos prestavam culto a falsos deuses, dentre eles este Baal, que tinha 450 profetas, e agora a gente vai ver a passagem propriamente dita em que Elias desafia os profetas de Baal. Vamos lá. A partir do versículo 20. Mandou Acabe avisar a todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando claudicareis dos 2 pés? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui a Baal. O povo nada respondeu. Elias continuou: Eu sou o único dos profetas do Senhor que fiquei, enquanto os de Baal são 450. Deem-nos, portanto, um par de novilhos. Eles escolherão o farão em pedaços e o colocarão sobre a lenha, mas sem acender o fogo por baixo. Eu tomarei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, sem acender fogo por baixo. Depois disso, invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder pelo fogo, esse será reconhecido como verdadeiro Deus. Todo o povo respondeu: É boa a proposta. Então disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei vós primeiro um novilho e preparai-o, porque sois mais numerosos, e invocai o vosso Deus, mas não ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e fizeram-no em pedaços. Em seguida puseram-se a invocar o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, gritando: Baal, responde-nos. Mas não houve voz, nem resposta. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Sendo já meio-dia,
Elias escarnecia-os, dizendo: gritai com mais força, pois seguramente ele é Deus, mas estará entretido em alguma conversa, ou ocupado, ou em viagem, ou estará dormindo, e isso o acordará. Eles gritavam com efeito em alta voz e retalhavam-se, segundo o seu costume, com espadas e lanças, até se cobrirem de sangue. Passado o meio-dia, enquanto continuavam em seus transes proféticos, chegou a hora da oblação, mas não houve voz, nem resposta, nem sinal algum de atenção. Então Elias disse ao povo: aproximai-vos de mim. E todos se aproximaram. Elias reparou o altar demolido do Senhor, tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos saídas dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera: tu te chamarás Israel. E erigiu com essas pedras um altar ao Senhor. Fez em volta do altar uma valeta com a capacidade de 2 medidas de semente. Dispôs a lenha e colocou sobre ela o boi feito em pedaços. E disse: enchei 4 talhas de água e derramai-a em cima do holocausto e da lenha. Depois disse: fazei isso pela 2ª vez. Tendo eles feito, disse: ainda uma 3ª vez. Eles obedeceram. A água correu em volta do altar e a valeta ficou cheia. Chegou a hora da oblação. O profeta Elias adiantou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saibam todos hoje que sois o Deus de Israel, que eu sou vosso servo e que por vossa ordem fiz todas estas coisas. Ouvi-me, Senhor, ouvi-me para que este povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus e que sois vós que converteis os seus corações. Então, subitamente, o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira e até mesmo a água da valeta. Vendo isso, o povo prostrou-se com o rosto por terra e exclamou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias disse-lhes: tomai agora os profetas de Baal, não deixeis escapar um só deles. E eles os agarraram. Elias levou-os ao vale de Quizon e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: vai, come e bebe, porque já ouço o ruído de uma grande chuva. Voltou Acabe para comer e beber, enquanto Elias subiu ao cimo do monte Carmelo, onde se encurvou por terra, pondo a cabeça entre os joelhos. Disse ao seu servo: sobe um pouco e olha para as bandas do mar. Ele subiu, olhou o horizonte e disse: nada. Por 7 vezes Elias disse-lhe: volta e olha. Na 7ª vez o servo respondeu: eis que sobe do mar uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão. Elias disse-lhe: vai dizer a Acabe que prepare o seu carro e desça para que a chuva não o detenha. Num instante o céu se cobriu de nuvens negras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe pulou na carruagem e partiu para Jezrael. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual, tendo cingido os rins, passou adiante de Acabe e chegou à entrada de Jezrael. Essa é uma passagem belíssima que valia uma catequese inteira, tranquilamente. Mas aqui fica só para que vocês conheçam, eu não sei se vocês tinham conhecimento de quem é o profeta Elias, padroeiro da ordem carmelita, padroeiro da ordem do Carmo. Elias apareceu para Nosso Senhor no momento da transfiguração. Então, se Moisés é símbolo da lei, Elias é símbolo dos profetas. Ele é o profeta por excelência. E essa é uma passagem belíssima para os nossos tempos atuais, em que tantas pessoas cultuam falsos deuses, se entregam a falsas religiões. Vejam que é uma passagem bem clara, é o Deus verdadeiro, né? E como é bonita a dinâmica, né? E Elias diz àquele povo: até quando claudicareis dos 2 pés, né? E fica também um pouco essa lição a gente trazer para o escapulário, né?
que a gente possa usar o escapulário, mas sem claudicar dos dois pés. Nesse sentido que eu quero dar, de fato, usar o escapulário para servir Nossa Senhora. Claudicar dos dois pés aqui seria, qual seria o falso Deus? Seria a idolatria do escapulário. Transformar o escapulário num Deus. Idolatrar, transformá-lo numa superstição, num objeto mágico, num amuleto. Não, que a gente possa ser fiel a esse grande padroeiro, esse santo da igreja que é Santo Elias, e a gente possa, de fato, usar o escapulário sem claudicar. O escapulário é para que eu seja protegido concretamente por Nossa Senhora nessa vida, na hora da morte e na próxima, mas em contrapartida com uma resposta de amor, imitar as virtudes de Nossa Senhora. Amar Nossa Senhora. Amar essa mãe bondosa. Foi ela que deu o escapulário. Ela, claro, foi Deus através dela, mas ela deu o escapulário à ordem dos carmelitas. Ela deu o escapulário para a igreja. Como nós vamos desperdiçar o presente que Nossa Senhora deu? Foi um presente concreto, físico. Isso aqui foi um presente físico que Nossa Senhora deu para a igreja. Vamos acolher esse presente. Peçamos ao sacerdote para abençoar e impor o escapulário sobre nós. E como tudo que a gente fala aqui na perseverança, façamos também esse apostolado, né? Do escapulário. Falemos do escapulário para aqueles que não o conhecem. E para a gente encerrar, a gente pegou uma passagem do Antigo Testamento, dá até vontade aqui de fazer mais 2 horas de aula sobre essa passagem, mas eu vou me deter, senão eu até apanho em casa, eu já tomei uma bronca aqui. Só Jesus, na hora que eu estava saindo, e está gravando, mas Deus sabe de todas as coisas. Na hora que eu estava saindo, eu não sei porquê, eu dei banho no meu filho, tomei banho também, ao invés de botar a roupa para sair, botei pijama, fui me trocar, minha filha dormindo, acordei a minha filha na hora, tentei niná-la ali um pouquinho e ela dormiu aparentemente, mas quando eu estava chegando aqui, a minha esposa estava falando que ela acordou, me mandou aqui algumas mensagens, mas o fato é que se eu der mais 2 horas de aula aqui não vai ser nada bom, mas que dá vontade diante dessa passagem de Elias, dá, mas rezem para que quando eu chegar em casa eu consiga compensar esse escorregão de ter acordado a minha filha um pouco antes de vir para cá. Então vamos ao capítulo 19 do Evangelho de São João. Essa passagem que eu escolhi aqui também é algo que aponta para o escapulário, que é Nosso Senhor na cruz, quando Ele dá Nossa Senhora de presente para nós. Então aqui também é um sinal do escapulário, Ele dá Nossa Senhora de presente para nós. São João, é claro, representa todos os fiéis católicos, todos os seres humanos, claro, que são chamados a entrarem na igreja, e Nossa Senhora é mãe de todos nós. Então vejam aqui, só para nos inspirar, junto à cruz de Jesus, João 19, 25 a 27. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena, que é inclusive a santa que a gente celebra hoje, Santa Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Então, que o escapulário também tenha esse sentido, né? De levar Nossa Senhora para a nossa casa, para a nossa intimidade, para o nosso coração. De fato, quando a gente usa o escapulário, Nossa Senhora está assim visivelmente, claramente conosco o tempo todo. A imagem de Nossa Senhora a gente tem na igreja, a gente tem nas nossas casas, às vezes no ambiente de trabalho. É ótimo que a gente se cerque demais, até no carro, né? Hoje vende, eu não sei se vocês já viram, é bom isso a gente ter no carro, vende uns certos ímãs assim que você cola no carro com imagens, né? Uma imagem de Nossa Senhora é bom porque enquanto você está dirigindo ali, você vai olhando, você tem algo para olhar, para se aproximar de Deus. Mas quando você tem um escapulário, Nossa Senhora fica contigo fisicamente aqui no objeto, né? Você se recorda dela com mais facilidade o dia inteiro. E nem precisa olhar. Às vezes só de colocar a mão, igual o crucifixo, você coloca a mão, você se lembra de Nossa Senhora, ela está aqui comigo. Então isso é muito belo.
E agora a gente vai falar da passagem que eu falei para vocês do cenáculo mariano, que é a última passagem para inspirar-nos a estar com Nossa Senhora na nossa vida de oração também, na nossa vida de intimidade com Deus. É o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 a 14. Essa é a passagem do cenáculo mariano, né? Que, claro, é Pentecostes, né? Mas aqui é que a gente vê por que Nossa Senhora estava presente em Pentecostes. Vamos lá. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Belíssimo isso. Vejam, eles costumavam permanecer. Esse cenáculo, não sei se vocês sabem, é a casa onde foi celebrada a última ceia, a Santa Missa, e também o lugar onde aconteceu o derramamento do Espírito Santo. E a tradição diz que é a casa do meu santo de devoção, que foi eu me casei no dia de São Marcos, né? São Marcos Evangelista, João Marcos. É a casa de São Marcos o cenáculo, né? A família de Marcos morava naquela casa. E não sei se vocês sabem, São Marcos é aquele jovem nu, né? Que no próprio Evangelho de São Marcos, durante a paixão, fala-se de um jovem que ficou nu e fugiu, né? Ele ficou nu porque ele fugiu dos soldados e ele estava com uma túnica, mas eles seguraram e ele saiu nu mesmo e correu. Esse jovem, a tradição ensina que é o próprio Marcos, autor do Evangelho. Então, só para que vocês saibam. Então, tenhamos Nossa Senhora no cenáculo, ou permaneçamos com ela no cenáculo, também com o escapulário. Então, fica aqui esse desejo. A gente vai entregar tudo para Nossa Senhora aqui na nossa Ave Maria final, mas fica o desejo para que, primeiro, quem não usa o escapulário, que faça esse propósito de usar. Peçam ao sacerdote para abençoar o escapulário, peçam ao sacerdote para impor o escapulário. E comprem esse aqui de pano, tá? Tem que ser esse o primeiro, tá? Como eu falei durante a aula. Quem já usa o escapulário, como eu, e eu preciso ouvir muito isso, mais do que qualquer outro, vamos usar melhor o escapulário. Vamos usar cada vez melhor, de fato, usar piedosamente, porque a promessa de Nossa Senhora é para quem usa piedosamente o escapulário. Quem usa piedosamente vai morrer piedosamente e vai ser salvo. Essa é a promessa. Então vamos entregar tudo aqui para Nossa Senhora, nossa querida Nossa Senhora da Consolação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Simão Stock, rogai por nós. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Todos os santos carmelitas, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os agostinianos não vão ficar com ciúme, porque sempre eu peço a intercessão dos santos agostinianos. Hoje eu tive que pedir pelos carmelitas, pelo menos no fim da aula. Então, um bom mês aí para todos vocês. Até a nossa próxima aula da perseverança, que deve ser na última semana de agosto. Esse mês foi uma exceção, porque eu vou viajar semana que vem, eu tive que antecipar.
E a próxima aula, a princípio, então, será sobre os nossos deveres de Estado, que a gente vai aproveitar o mês das vocações para aprofundar esses deveres que são inerentes ao nosso estado de vida, tá? Quem puder, então, fazer esse dever de casa de ver se as indulgências plenárias a gente tem que cumprir em qualquer igreja ou nas igrejas carmelitas, eu vou tentar descobrir isso também, tá bom? Fica para a próxima. Aqui no grupo de voluntários lá de São Paulo, não tem a ver com o escapulário, mas indulgência plenária por ocasião do primeiro Dia Mundial dos Avós. Isso é bem recente. Isso é bem recente. Parece que o Papa Francisco instituiu isso agora. Eu recebi isso, eu vou botar lá no grupo, eu recebi algum arquivo sobre isso, da penitenciaria apostólica. É a penitenciaria apostólica, inclusive, que define essas questões relacionadas com as indulgências. Tá ótimo, Pedro. A minha prima começou. Já veio valendo. Que bom. Maravilha, ótimo. Tchau, tchau, boa noite.